Aproveite e já abra comigo. Quem já tiver feito a selfie já pode abrir Salmo 32. No Salmo 32, verso 1. Salmo 32. Salmo não tem versículo, então é verso, né? Porque é cântico. Então vamos lá, no livro de Salmos, capítulo 32, o Salmo 32, no verso 1. Diz assim, põe na NVT para mim, por favor, NVT. Diz assim, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Agora pula comigo para Hebreus, capítulo 12, verso 15. Hebreus, capítulo 12, verso 15. Pode ser na NAA mesmo, tá? Esse capítulo. Cuidem para que ninguém se exclua. Eu acho que eu estou em outra versão, mas beleza, acompanhei. Se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Você pode se assentar. Hoje à noite, eu queria falar um pouquinho sobre um tema que nós não podemos parar de falar. Eu acho que é o tema principal quando se fala de Jesus, quando se fala de redenção. E eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre pare de beber veneno. Diga para o irmão do seu lado, pare de beber veneno. Diga de novo para ele, porque eu acho que ele não entendeu. Pare de beber veneno. Quando a gente lê esse texto do Salmo 32, a gente vê que bem-aventurado, o salmista diz aqui, bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade, é a pessoa cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele está dizendo assim, coisa boa é ser perdoado. Coisa boa é saber que a ofensa que você fez contra alguém, ela foi perdoada. É libertador. Você saber que você ofendeu alguém e aquela pessoa, apesar de você, apesar do que você fez, ela te perdoou. É maravilhoso. E ele diz ainda, cujo pecado é coberto, ou seja, cujo pecado é pago por alguém. Alguém cobre aquele pecado, alguém paga aquele pecado e cobre totalmente. Agora em Hebreus, a pessoa, o escritor do livro de Hebreus, porque não se sabe quem exatamente escreveu o livro de Hebreus, sabe-se que é um judeu muito especializado na palavra, porque ele pega o livro de Levítico e traduz no Novo Testamento para o livro de Hebreus. É lindo. E ele diz, um dos textos que a gente mais utiliza, especialmente no SOS Depressão, porque nós fizemos aí um top 10 das principais causas que levam pessoas a desenvolver condições depressivas, e no topo da lista está a amargura, a mágoa, a raiz de amargura, o ressentimento. Eles estão no topo da lista de causas que levam pessoas a desenvolver condições de doenças emocionais. Isso, testemunhos nesses quase 5 anos. Se você não sabe, agora é dia 4 de julho, é a independência dos Estados Unidos, mas também é aniversário de 5 anos do SOS Depressão, para a glória de Deus. E uma das coisas que eu aprendo nesse texto de Hebreus é que a mágoa, ela exclui a nossa vida da graça de Deus. Ela exclui a possibilidade de nós desfrutarmos da graça de Deus. Todos nós somos magoados na vida em diversos momentos. Quem aqui já foi magoado? Alguma vez na vida? Todo mundo, né? Dá para levantar a mão, o pé, os dedinhos do pé, porque nós já fomos magoados diversas vezes na vida, em diversas situações que a gente não esperava. Meu Deus, ele fez isso comigo? Como pode? Nós ficamos sempre horrorizados, né? As mágoas, elas são geralmente frutos de uma grande decepção, de uma grande frustração. Você não esperava, a famosa frase de Júlio César, até tu, Brutus, né? Que o pessoal faz muita brincadeira, até tatu, Brutus, até tutu, Brutus, né? Mas sempre a mágoa, ela nos pega de surpresa. Tem algumas
pessoas que já são mais especializadas em coices, né? Elas já são mais especializadas em magoar os outros. Elas já são espinhosas. Eu deveria ter trazido um cacto aqui, né? Para colocar como exemplo, né? Para a gente usar um mascote nessa noite. Mas tem pessoas que magoam mais facilmente. Mas a mágoa, sempre a gente espera, a gente tem a esperança de que a pessoa, mesmo aquela que tem facilidade em magoar, não nos magoe de novo. Mas ela acaba magoando de novo. Ela sempre magoa. A palavra mágoa que nós usamos em português, ela vem da palavra em latim mácula, né? Mácula, que significa mancha. Então, a mágoa é uma mancha emocional na nossa alma. É algo que mancha a pureza do nosso relacionamento. Então nós temos um relacionamento branquinho, limpinho, né? Claro, sem mancha, e de repente a mágoa vem justamente para nos frustrar, nos decepcionar e manchar o bom relacionamento que nós temos. Quando nós somos magoados, nós temos um misto de sentimentos, né? Geralmente quando a gente fica magoado, a gente fica com raiva, a gente fica com rancor, com tristeza e às vezes até com inveja. A gente é um misto né? É um senso de inconformismo, de injustiça, de raiva, de tristeza, né? A gente fica muito abalado. É uma mistura de sentimentos. A mágoa, ela tem essa característica. Ela acaba manchando a nossa alma e trazendo à tona sentimentos que nós não gostaríamos que fossem despertados. O reverendo Hernandes Dias Lopes, procure tudo que é dele, assista tudo, leia tudo, porque é um homem sábio demais, é um pastor cheio do Espírito Santo, que conhece a palavra com profundeza. Ele diz uma coisa interessante sobre a mágoa. Ele diz que a mágoa é a incapacidade de perdoar, o congelamento da ira. É um veneno que se destila do próprio coração. Ele diz basicamente que a mágoa é uma incapacidade de perdoar, e ela congela a ira. Lembrou, doeu. Lembrou, doeu. É como se o micro-ondas da lembrança descongelasse aquilo que está guardado ali dentro. Você lembrou, a mágoa entra no micro-ondas do coração, descongela e você sente de novo. E é uma fonte de veneno que você mesmo produz. E é por isso que o título da minha mensagem hoje à noite é Pare de beber veneno. Porque a mágoa, como diz o ditado popular, existe um ditado popular que diz que estar magoado é beber veneno e esperar que o outro morra. Estar magoado é beber veneno e esperar que o outro que te ofendeu morra. Pela questão de lógica, não vai acontecer. A mágoa envenena muito mais o ofendido do que o ofensor. Prova disso é que, deixa eu dar um exemplo para você. Talvez você já foi ofendido por alguém e depois de um tempo você encontrou essa peça rara, essa pessoa que te ofendeu, e ela estava vivendo de boaça. Estava vivendo de boa, feliz da vida. Ela seguiu em frente, move on. Ela seguiu em frente. E você está ali, ó, se mordendo de raiva. E ela está caminhando, eu vou para Canaã. Às vezes até crente, se converteu, né? E ela está vivendo de boa. E você está ali, ó dia, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo. O Zé Buscapé para os mais antigos, blá, 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 sempre reclamando. E ela está vivendo de boa. Porque a mágoa, ela envenena aquele que se sente ofendido. Ela mancha o coração do ofendido. E a mágoa, ela leva você... A mágoa, ela é tão contraditória, porque ela leva você a viver 24 horas... Preste atenção. Ela leva você a viver 24 horas carregando no seu coração a última pessoa que você quer carregar dentro do seu coração. Quer ver um exemplo? A Leila, o Cleiton estão até me olhando. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. E vai ouvir de novo, vamos lá, né? Me ajude aí, esse OS.
Já estou até rindo ali, né? Mas você vai passear, vai viajar. Digamos que você ganhou uma passagem especial para Paris. Você está caminhando na Champs-Élysées. Está caminhando naquela avenida linda. Lembrou da pessoa que te ofendeu? Fica magoado na Champs-Élysées. Mas que raiva miserável desse miserável. Hã? Você fica com raiva do mesmo jeito. Por quê? Você leva no seu coração a pessoa que te magoou. A mágoa, ela é contraditória. Você quer se livrar da pessoa do seu coração e ela fica 24 horas, ainda assim é muito pouco. Toda vez que você lembra, está comendo a melhor comida que você gosta de comer. Lembrou da pessoa? Azeda na hora. Está com a pessoa que você mais ama. Ela tocou no nome da pessoa. Na hora, seu coração azeda, porque descongela a ira. A mágoa, ela é o congelamento da ira. A incapacidade pessoal, porque a sua alma está manchada. Você está produzindo veneno. E a mágoa, se você permite que a mágoa permaneça no seu coração, eu uso sempre uma alegoria nas palestras do SOS, no SOS, que a mágoa, ela é como se fosse a semente. E se você lança uma semente na terra, você já deve ter aprendido que ela nasce. Né? A gente vê pé de abóbora nascendo na vala, né? Na beirada da estrada, na rua, está ali, está correndo água, esgoto, e cai, a pessoa joga semente de abóbora e daqui a pouco está aquele pé de abóbora gigante, aquele baraço gigante nascendo, porque a semente cai na terra, ela gera fruto, ela nasce. E a amargura, a mágoa, se ela cai no nosso coração e a gente deixa ela cair no nosso coração, ela entrar na terra, ela se transforma em ressentimento. Ressentimento é um replay. Fica tocando. Lembrou? Doeu. Lembrou? Doeu. Lembrou? Doeu. Lembrou? Doeu. Lembrou? Doeu. Às vezes tem até um remix. Né? Lembrou? Doeu. Lembrou? Doeu. É o ressentimento. Você ressente aquilo que você sentiu naquele dia. Você sente novamente. É o ressentimento. Estudos científicos de uma faculdade americana mostraram que a dor da mágoa, ela ativa no nosso cérebro as mesmas áreas de que são ativadas quando você coloca a mão numa chapa quente de hambúrguer. Quem, né? Quem nunca, sem querer, esqueceu que a frigideira estava ali esquentando e botou o dedo na hora de fazer uma tapioca, né? E né? 1 segundo é suficiente para você sentir a maior dor do universo. Né? Já mete o dedo direto no congelador para esfriar, porque dói. E a ciência mostra que nosso cérebro sente a mesma dor da mágoa como se estivesse sentindo uma dor física. Então é muito sério, a mágoa não deve ser levada não deve ser descartada, não deve ser tratada como qualquer coisa. Por isso que, quando eu guardo mágoa, eu ativo o próximo estágio dela, que é a semente em desenvolvimento, que é o ressentimento. Lembrou, doeu, lembrou, doeu, lembrou, doeu, lembrou e vai ficando com raiva. Só que existe um caminho pior ainda. O ressentimento, se você deixa ele tomar conta do seu coração, 1 ano passou, 2 anos se passaram, 3 anos se passaram, até que vira o que o escritor de Hebreus chama de raiz de amargura. A raiz de amargura tem a ver com a planta em desenvolvimento. A raiz de amargura, a Bíblia nos dá as dicas, né? Nos dá as informações do que acontece com uma pessoa que mantém uma raiz de amargura no seu coração. Ou seja, deixou a semente entrar, a semente se desenvolveu e criou raízes. Na hora de você plantar uma planta na frente de casa, é importante você observar o tamanho da raiz daquela árvore, porque senão ela vai destruir a sua calçada. Quem aqui já passou por uma calçada que as raízes de uma árvore destruíram aquela calçada? Por quê? Porque aquele que plantou não se deu conta, não procurou pelo menos falou com o Ted ou com a Dejane, né, com alguém da área de agricultura, de cultivo, para saber se aquela árvore dava uma raiz muito grande. Né? Por quê? Pode haver destruição. Então, quando eu subestimo a semente de mágoa que foi no meu coração
eu deixo ela se desenvolver. Eu vou deixando, eu não perdoo. Eu vou deixando para lá e toda vez que eu lembro dói, mas eu deixo ali. Vira aquela mágoa de estimação, ela vira ressentimento. E se eu não cuidar, ela vai se alastrar dentro de mim. E eu uso sempre a alegoria da macaxeira. Já plantei muita macaxeira com meu pai em Santa Catarina. E uma coisa que eu aprendi aqui, você planta, né, o talinho com o olhinho para cima e tudo mais. E depois aquilo ali, se você chegar na próxima semana e tentar arrancar, é fácil. Tá ali, ó, puxa. Joga fora. Cansei, não vou mais plantar macaxeira. Se você passar uns 2, 3 meses, vai ter uma certa dificuldade, vai puxar, já tem raiz, é o ressentimento. Dói um pouquinho, né? Vai fazer um buraco ali, mas não é ainda tá. Agora se você passar 6, 7 meses e for lá puxar, você vai ter dificuldade. Você vai ter que fazer aquela dancinha da colheita da macaxeira. E às vezes vai precisar até de uma enxada, né? Vai ter que dar aquela puxadinha, balança um pouquinho, dá uma puxadinha, balança um pouquinho. E você vê que tem resistência, o perigo é quebrar. Então você vai lá e capina com a enxada, abre um buraco e você puxa aquela maravilhosa macaxeira, que vai virar tapioca, vai virar bolo de macaxeira, vai virar todos esses subprodutos que Deus fez através da macaxeira. Oh, planta maravilhosa. Porém, quando se trata de mágoa, não é diferente. Se eu deixo algo apodrecer dentro de mim e vira ressentimento, se eu resolver logo e perdoar a pessoa, rapidamente vai ser mais fácil. Eu vou ficar com raiva, vou ficar indignado, vou ficar inconformado, mas é mais fácil. Se eu deixar o tempo passar, vai ficando mais difícil. A raiva, o veneno, vai me deixando mais envenenado, vai me deixando mais azedo, mais difícil de perdoar. E se eu deixar muito tempo até se tornar uma raiz de amargura, aí para perdoar, dói muito mais. Por isso que às vezes você vem aqui na frente, quem sabe nessa noite, seu coração vai despedaçar. Quando você vai colher essa macaxeira, a raiz de amargura já, muito tempo, o que vai ficar ali no chão, onde você tirou aquela macaxeira é o quê? Um buraco. Seu coração se despedaça junto. Por isso que às vezes tem gente que tem tanta dificuldade em soltar a mágoa que ela carrega há tanto tempo. Ela já se acostumou, já enraizou dentro dela, já é a identidade dela. Falou de fulano, ela já descarrega toda a raiva. E olha o que o autor de Hebreus ele diz, que a raiz de amargura, ela nos exclui da graça de Deus. Ela nos afasta da essência do Evangelho, que é a graça de Deus. Você não merecia ser perdoado, eu não merecia ser perdoado, nós não merecíamos ser perdoados, mas pela graça, o favor imerecido, sem mérito, sem valor algum, Jesus nos perdoou. A Bíblia diz em Romanos que talvez alguém se empolgue em morrer por um homem injusto, talvez alguém realmente se entregue sua vida por uma pessoa injusta. Porém, Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Significa que Jesus não vai esperar você ficar bonzinho para te salvar. Ele já sabe exatamente quem você é e Ele te salvou do mesmo jeito. Ah, mas eu fiz isso, Jesus já sabia. Ah, mas aquele pensamento, Ele já sabia. Aquela coisa horrível, Ele já sabia. Lembre-se que o céu foi inaugurado com um ladrão. Só isso, a gente fecha a Bíblia e vai para casa orar. Só isso é o suficiente, porque o céu foi inaugurado com um ladrão. Ele não deu tempo de ele ser batizado, não deu tempo dele fazer aula de integração, ele não fez escola de fundamentos, ele não sabia as 5 solas da reforma, ele não fez escola de líderes, ele nem participava da célula. Como pode? Mas na cruz Jesus olhou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na hora. Hoje, ó, tu tá aqui, já vai acabar esse sofrimento e ó, só alegria. Já pensou? Ele viveu a vida toda longe de Deus e bastou a menor partícula de tempo para ele ser salvo. Me diga se isso não é graça. Me diga se isso não é graça. A menor partícula de tempo, que é o momento. Num momento ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E pronto, morreu, viveu para sempre, acabou. O pessoal diz: e aí, o que você fez?
Fez escola de fundamento? Não. Como é que você chegou aqui? Não fez escola de líderes? Nunca foi numa célula? Nunca contribuiu na igreja? Não tomou uma vez a ceia? Não, como tu está aqui? Peraí, mas o senhor não tem... Não, ele começou, fala com ele lá, ó. Tá vendo lá, aquele olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, roupa branca lá, linda, uma espada sai da boca dele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ó, fala com ele lá, ó. É a graça, irmão, é graça, é graça. E a raiz de amargura, ela nos exclui da graça de Deus. Se nós guardamos, não perdoamos, deixamos que a mágoa se torne ressentimento e raiz de amargura, nós perdemos a oportunidade de desfrutar da graça de Deus. E ele ainda diz que a raiz de amargura, ela não pode brotar. Ou seja, eu não tenho que deixá-la crescer, eu tenho que arrancar logo. Porque senão ela vai causar duas coisas. Primeiro, perturbação. Ela vai me perturbar. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa perturbada. Você já falou às vezes assim, fulano é meio perturbado, né? Sim, provavelmente tem uma raiz de amargura. Você pode perceber que todos aqueles que não perdoam, que vivem presos ao passado, eles são pessoas perturbadas. Agora, a mágoa, ela vai ser feita não pelas pessoas que você menos conhece. Ela vai ser feita pelas pessoas mais perto de você. Porque se eu disser assim, ó, Irinailson, está aqui uma pedra na minha mão, eu vou acertar em ti. Franci, vou acertar uma pedra em ti. Eles tranquilamente vão dizer, vou olhar a pedra vai voar e eu vou, capoeira, na hora, fácil. Agora se eu disser, Paulinho, eu vou te acertar uma pedrada, ele vai dizer, cunhado, calma aí, vamos conversar, bora conversar, fica tranquilo, né? Por quê? Porque eu estou perto dele. As pedradas de perto são as mais doloridas, as mais certeiras, as que mais doem. Jesus estava assentado à mesa com aqueles 12 que ele amou até o fim. E ele chamou o próprio Judas de amigo. E é ali que veio a pedrada. Jesus ainda deu chance para ele mudar de ideia. Mas as decepções, as mágoas, elas vão vir das pessoas que mais perto estão da gente. E as mágoas, elas causam danos emocionais. Efésios capítulo 4, verso 31, o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso: deixem de lado toda amargura, toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Em algumas traduções, toda a mágoa. Ele diz que isso pode causar em nós efeitos emocionais terríveis. Uma pessoa magoada, uma pessoa cheia de raízes de amargura, ela é uma pessoa danificada emocionalmente. Ela sofre. Ela tem uma predisposição muito maior de entrar numa depressão, de viver em ansiedade, de ter ataques de pânico, de até mesmo, dependendo do grau da frustração, pensar no suicídio. Isso é comprovado cientificamente e biblicamente. O próprio apóstolo Paulo está falando. A mágoa, ela deteriora os nossos relacionamentos. Jeremias 23, 2 diz assim: não tornem a fazer o que é mal, pois são como pastores que destroem e dispersam o rebanho. A mágoa, ou seja, fazer o mal contra o próximo, faz com que a gente se disperse, a gente se afaste, ela deteriora os nossos relacionamentos. Uma pessoa magoada, ela tem dificuldade em se relacionar, porque nós aprendemos no ditado popular que gato escaldado tem medo de água fria. O gato que caiu na água quente, ele tem medo até da água que é fria. Eu não sei se você já viu aquele vídeo de um menino que está se segurando numa corda gritando, não salta, pai. E o pai dele olha para baixo e ele, não, vou morrer. E ele está assim, ó, é só ele mexer o pé que ele toca o fundo. É baixinha a piscina. Mas talvez ele tenha tido um trauma de água antes, e por causa disso, a água baixinha mesmo deixa ele morrendo de medo. É fácil traumatizar uma criança. Ele sofre uma vez, já não quer mais. Eu já não quero mais, não. E para você convencer, eu tenho um menino de 6 anos. Se assustar o Micael com uma coisa, ele já não quer mais. Aí tem que convencer,
Aí eu chego lá, o corajoso do papai, vamos lá, o papai vai com você, eu vou te segurar. Tu vai me segurar mesmo, papai? Vou. Tem que tirar. E a mágoa, ela causa deterioração dos nossos relacionamentos. Ela faz com que a gente não se abra mais para novos relacionamentos. Ela murcha, ela rouba a nossa capacidade relacional. Uma pessoa ferida, a Bíblia diz que um irmão ferido, ele é mais fechado, ele é mais difícil de acessar do que uma cidade fortificada. A pessoa se fecha, ela cria uma barreira, ela cria uma muralha contra ela e não deixa mais ninguém entrar. E a mágoa também, ela te prende ao passado. Isaías capítulo 43, verso 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, em uma das traduções. O que Isaías está dizendo aqui, basicamente, Isaías é o maior profeta messiânico que já existiu. Ele que anunciou Jesus mais do que todos os outros profetas no Antigo Testamento. Ele diz assim: não vivam no passado, não fiquem lá, não se prendam. Morar no passado não faz bem para você. É um lugar inacessível, mas que nós, com a mágoa, ela nos transporta para o passado. Ela nos faz viver no passado. A ansiedade nos tranca no futuro. A mágoa nos tranca no passado e o estresse nos tranca no presente. Mas nós só temos acesso a um dia só, o presente, a um tempo só. O passado se foi, o futuro ainda não chegou e nós não conseguimos chegar. Agora, a mágoa também causa doenças físicas. Nós estamos vivendo nas últimas décadas, principalmente, a notícia o tempo todo de doenças psicossomáticas que começam na psique, na nossa mente, ou na nossa psique, em alguns psicólogos falam, e ela vai transferida para o somatos, que é o corpo. Então ela começa na cabeça e vai para o corpo. Vai lá, faz um monte de exame, bate chapa, faz ressonância, raio-x e um monte de exame. O médico diz: não tem nada, não aparece nada aqui. Mas a pessoa está sentindo aquilo ali, porque está tudo aqui, ó, na cachola. Está tudo aqui, ó, guardado na mente, no coração. É emocional. E ela passa para o corpo. E a Bíblia comprova isso. Olha o que diz Provérbios 17, 22. A alegria no coração é bom remédio, mas a tristeza no espírito faz secar os ossos. A Bíblia está dizendo que um coração alegre também, em outro texto, aformoseia o rosto. Mas o espírito abatido, ele seca os ossos. A Bíblia está dizendo que um coração alegre, um coração cheio de alegria. A alegria tem a ver com leveza. Uma pessoa alegre é uma pessoa leve. Se eu estou magoado, eu não estou leve. Eu estou carregando o peso de alguém dentro de mim. E eu não sei contar a você, já é difícil carregar a nós mesmos. Imagine carregar o peso de outra pessoa dentro do seu coração. Isso rouba a leveza, rouba a alegria, tira a nossa paz. E como diz o texto, seca até os ossos. Quem sabe essa sua dor nas costas não acabe hoje à noite você dizendo: eu perdoo fulano que me ofendeu tanto. Quem sabe essa dor de cabeça que você já tomou tanto aquele remédio para você que está mal, né? Já tomou tanto paracetamol e Doril, e que a dor sumiu, lembra da repetição? Você já tomou tanto remédio e não resolve. Essa dor de cabeça acompanha você. Quem sabe, se você perdoar nessa noite aquela pessoa, talvez o seu ex-marido, talvez aquela pessoa daquele relacionamento, aquele chefe, talvez a sua mãe, o seu pai, o seu filho, talvez alguém que te ofendeu, quem sabe nessa noite o Senhor não traga cura física para você. A neurocientista Caroline Leaf, do livro Ative o Seu Cérebro, ela diz que o perdão ele desempenha um papel crucial na renovação do nosso cérebro e na restauração do bem-estar emocional. Ela diz que o ato de perdoar não é apenas benéfico para a pessoa que está sendo perdoada, mas também para aquele que perdoa. Quando carregamos mágoas, ressentimentos e raiva em relação a alguém, esses pensamentos negativos afetam a estrutura dos nossos neurônios. Você sabota a fiação da tua cachola. Traduzindo numa linguagem extremamente popular, você sabota a fiação da sua cabeça, dos seus neurônios, do seu cérebro. Significa que você não está funcionando como deveria. Deus sabe o que é bom para nós. Ele sabe como dar saúde para nós.
Ele sabe como nos deixar leve, como nos transformar. Ele diz, perdoe, você vai ter saúde. Sua mente vai funcionar como deve. Você vai funcionar como você deve funcionar quando você perdoar. O oposto vai mexer com tudo. A mágoa, ela causa isolamento. Uma pessoa magoada, ela se isola, ela não quer mais ter ninguém perto. Com certeza você conhece alguém que vive sozinho, porque é magoado. Não acredita mais que ninguém pode chegar perto dela. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24, que o homem de muitos amigos, deve mostrar-se amigável, mas há amigo mais chegado que um irmão. Pessoas que não acreditam mais que existem pessoas boas que podem fazer bem para ela. Então elas se isolam. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 1, se eu não me engano, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Isolamento não faz bem para ninguém. E a mágoa é uma das causas que leva as pessoas a se isolarem. A mágoa, ela rouba a nossa paz interior. Jesus, ele diz, eis que vos dou a minha paz. E eu vos dou a minha paz. Ele diz assim, não como o mundo vos dá. Jesus é o Sar Shalom, né? O príncipe da paz. Ele fala de paz o tempo todo. Paz, 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 paz. Porque Ele quer que nós tenhamos paz. E a mágoa, ela rouba a nossa paz. A mágoa, ela causa separação de Deus. Porque se Deus perdoa e eu não perdoo, o que Ele diz na oração modelo, que é o Pai Nosso, que todo mundo conhece? Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como eu, o Pai, tenho perdoado. Né? Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, porque eu já perdoei quem me ofendeu. O perdão, ele é requisito para o perdão. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Deus está dizendo, porque Ele mesmo disse, se você trouxer uma oferta no altar, se você vier para a igreja, se você disser que ama Jesus, se você quiser fazer algo para Deus, mas tiver ofendido com algum irmão, não vai, não faz, não prega, vai lá e resolve primeiro e depois volta para fazer o que tu tem para fazer. Porque você vai chegar diante de Deus manchado. Porque a mágoa, ela é mácula, ela é uma mancha. Então eu chego aqui, ó, com o meu coração sujo diante de Deus e digo, Senhor, recebe o meu coração. E lá no livro de Malaquias nós vemos Deus dizendo, vocês colocam na minha mesa pão imundo, trazem para mim o cordeiro cego, manco, ou seja, uma oferta manchada. Mas tem um caminho, volta, resolve, limpa o coração e diz, Deus, está aqui meu coração. Agora, não é igual quando o paraense está com a barriga cheia, né? Agora, ele vai dizer, agora eu recebo. A mágoa, ela nos separa de Deus, ela nos distancia de Deus. E ela causa autossabotagem. Você não consegue mais acreditar em ninguém, então você já sabota o seu futuro. Alguém te convida para jantar na casa dela. Aí você já foi magoado várias vezes por pessoas que decepcionaram. Você até diz sim, eu vou jantar. Mas chega em cima da hora, sua cabeça começa, será? Será que não é falsa? Será que essa pessoa não vai me decepcionar? Será que não vai ser igual daquela vez? Será? Daí aquela vozinha, né? Terça-feira vai ter SOS e vai ser as vozes na nossa mente. É bom você participar. Se você está ouvindo aquela sua vozinha, que sempre faz você desistir dos planos de Deus, sempre azeda seu coração, terça-feira você vai ser liberto. Mas você pode ser hoje também. Mas aquela voz fica dizendo, não, será que eu vou nesse jantar? Aí você faz o quê? Cancela. Porque a voz da mágoa fica ecoando no seu coração e ela auto-sabota, você sabota a você mesmo. Você se auto-sabota. Você cancela uma oportunidade de jantar com alguém tão especial. Porque você está olhando com as suas lentes da mágoa para aquela pessoa. Quem aqui já conheceu uma pessoa que você olhou e disse assim, essa pessoa é meio estranha, né? Acho que esquisita essa pessoa. Aí depois de um tempo você conheceu ela era a pessoa mais querida do universo. Agora quem também já conheceu aquela pessoa mais querida do universo, mas depois ó,
Descobriu que ela era azeda, venenosa, né? A língua partia em duas quando falava com você. Oi, como você está? Era uma serpente. Porque o enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e profundamente corrupto. Quem o conhecerá? É isso que a Bíblia diz, que o nosso coração é enganoso. E nós podemos nos auto-sabotar quando nós guardamos mágoa no nosso coração. A mágoa, em último lugar, ela causa um ciclo de violência. A mágoa faz com que nós entremos num ciclo de violência. As coisas vão só escalando para o pior. Vão só ficando pior. A Bíblia diz em Romanos 12:17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, está magoado? Não retribua mal com mal. Só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Você já viu aquela pequena situação que poderia ser resolvida numa conversa, acabou às vezes se tornando um assassinato. Acabou se transformando num homicídio. Pessoas magoadas num momento de impulsividade, irracionalidade, especialmente nós homens. E ontem nós falamos isso no culto de homens, que foi uma bênção lá na chácara. Teve um culto de confronto ontem, né? A gente apanhou, né? Foi tapa sem mão ontem. E uma das coisas que a gente falou é o perigo da impulsividade e da irracionalidade. E a mágoa, ela faz com que a gente possa entrar nesse ciclo de violência. Agora, o perdão é o caminho mais excelente. Deus nos chamou para perdoar. Primeiro, porque Deus nos perdoou e espera que nós perdoemos o nosso próximo. Efésios 4:32 diz, em vez disso, sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, nós devemos ao nosso próximo perdão, porque Deus não deveria ter nos perdoado, mas Ele nos perdoou. Ele poderia ter nos jogado fora, destruído, nos lançado no inferno, e Ele estaria 100% certo de fazer isso, porque nós temos culpa no cartório. A Bíblia diz que nós estávamos, antes de Cristo, mortos em ofensas e delitos. Ou seja, Deus olhava para nós e só via ofensa, só via crime, só via maldade. Ou você nunca acordou e disse assim, por que eu penso tanta besteira? Por que se passa tanta maldade no meu coração? Por que eu ainda quero esgoelar fulano? Por que eu já matei fulano na minha mente? 10 vezes, 30 vezes. Por quê? Só eu? Sou só eu? Você está rindo de mim, é? Deixa eu projetar aqui no Data Show a sua mente por 10 segundos. Quando perceber, você já está lá em Itaituba já, correndo. Não precisa nem pegar carro. Você some, desaparece. Porque a nossa mente é suja. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos perdoou. E nós devemos o perdão ao nosso irmão. E segundo, o perdão ele traz libertação para a nossa alma. Quando eu perdoo, eu desativo a fábrica de veneno que eu ativei quando eu fui ofendido. Quando eu sou ofendido por alguém, automaticamente o meu coração começa a gerar veneno. Por que ele fez isso comigo? Por quê? Que raiva, que ódio, que inveja. E isso vai envenenando você. Vai azedando o seu coração. Vai matando o seu coração. Quando você perdoa, automaticamente você põe uma placa de fechado. Aqui não se produz mais veneno. Aqui não se produz mais sujeira. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Não, desculpa. Salmo 32, verso 1, o texto que nós lemos. Como é feliz o homem cuja desobediência é perdoada. Feliz é aquele que é perdoado. Imagine aquele que perdoa. Se aquele que é perdoado é feliz, imagine aquele que perdoa. É libertador, você se liberta daquele peso. Quem aqui já foi liberto através do perdão? Perdoou e se sentiu leve. A outra pessoa continuou sendo a mesma peça rara de sempre. Continuou fazendo besteira. Continuou sendo nojentinha. Continuou sendo cri-cri. Fez coisa até pior. Mas você está livre, leve e solto. Porque o perdão faz isso.
O perdão é uma demonstração de amor. Quem ama, perdoa. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,8: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. O amor, ele nasceu, Deus é amor. Então ele cobre todos os pecados. Não importa iniquidade, pecado que exista, que não possa ser coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia não diz, ele nos purifica de 80% dos pecados. Os outros 20% você se vira. Ele diz, ele nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Então, quantos pecados eu devo perdoar do meu irmão? Todos. Não significa que eu vou abraçar ele e dizer, como é bom ser traído por você. Como é bom sofrer o dano. Como é bom ser roubado por você. Ah, como é bom as falcatruas que você fez e me botou nelas. Não significa isso. Mas você libera ele do seu coração. Ele não mora mais aqui te envenenando todos os dias. Pedro está dizendo basicamente que eu tenho que amar um ao outro sinceramente. Ou seja, sem cera, sem máscara. Ou seja, cara, tu pisou na bola comigo, mas eu, por Cristo, pelo que Ele fez por mim, eu tenho que te perdoar. Eu tenho que te perdoar. Eu tenho que te perdoar. E nós aprendemos a perdoar quando nós entendemos que somos perdoados. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que eu já preguei aqui, eu acho que pelo menos umas 3 vezes, que eu lembre até hoje, é Lucas capítulo 7. A mulher que depois nós descobrimos que era Maria, irmã de Marta e de Lázaro, quando nós vemos em Lucas 7, na casa de Simão, ela chega e por debaixo da mesa, ela vai nos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Começa a derramar lágrimas e depois enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e começa a beijar os pés de Jesus. É uma cena linda. E daí Simão disse, se ele soubesse quem éessazinha aí, se ele fosse profeta, ele já tinha dito, sai! Em nome de Jesus, mulher, para de beijar meu pé, sua pecadora miserável. Sai para lá. Aí, Jesus, ele olha para a cara de Simão e diz assim, cara, quando eu cheguei aqui, tu não me deu um beijo no rosto. Tu não ungiu meus cabelos, tu não lavou meus pés, que é o que se fazia para receber bem alguém na sua casa. Você não me deu um shalom gostoso. Oh, shalom, Yeshua. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo à minha casa. Essa mulher, ela não para de chorar aos meus pés. Ela lavou meus pés com os seus cabelos e não para de beijar os meus pés. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela foi muito perdoada. Você, talvez, essa é a tradução extra comentada do Jean-Pierre, tá? Você não entendeu o tanto que você acha que você não precisa de perdão. Gente, nós precisamos voltar às lágrimas. As lágrimas não de remorso, mas de entender que você deveria estar queimando no inferno, mas você está aqui, ó, livre na presença de Deus. Que aquele monte de loucura que você fez, Jesus olha para você e diz, das tuas iniquidades eu não me lembro. Eu lancei no mar do esquecimento. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todos os dias nós temos que acordar e dizer, oh Deus, obrigado por me perdoar. Só o Senhor para me amar. Só o Senhor para me aguentar. Só o Senhor para olhar para mim e me dar algum valor. Eu, uma mulher tão miserável. Eu, um homem tão miserável. Como é bom ser perdoado pelo Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É isso que o salmista está dizendo. E essa mulher entendeu. Ela disse, eu vou derramar, eu vou tirar toda a minha honra e jogar aos pés dele. O cabelo, né? Até hoje, né? A mulher cuida do cabelo com um cuidado, né? O homem, se você olhar lá o meu negócio de shampoo, claro que eu não preciso de muito, né? Glória a Deus. Tá lá, um shampoo e um sabonete. Vai olhar da Lenara? 10 prateleiras, todas ocupadas por ela, armário do coisa, tá tudo lá, irmão. Porque a mulher cuida bem do cabelo. E tem que cuidar mesmo, cabelo cheiroso é bom, né? O cara chega e... Não, é bom o cabelo cheiroso. Imagine, a mulher naquela época cuidava do cabelo, que era a sua honra para o seu marido. Ela pega
e passa no pé de um homem que estava andando pela cidade no meio de fezes de animais, de poeira, de pedra, de sujeira. E ela tira a honra dela e diz: eu não estou nem aí com a minha honra, eu fui muito perdoada. Eu vou limpar esses pés sujos aqui, eu vou limpar, não importa a minha honra, porque eu fui muito perdoada, eu quero gastar a minha vida para Jesus. Meu pai me chamou ontem e disse: filho, umas 4 e pouco antes de eu ir para o culto de homens, ele disse assim: filho, eu vi o seu devocional que você colocou lá, glória a Deus, filho. Que linda mensagem que você pregou. Eu disse: obrigado, pai. Eu estou gastando a minha vida para Jesus, pai. Não tem coisa melhor. Eu estou envelhecendo aos pés dele, pregando a mensagem dele, falando do amor dele, porque eu sei o quanto ele me perdoou. Eu sei o quanto ele me amou. Eu sei como ele me alcançou em 10 de novembro de 1998, quando eu dobrei meu joelho e disse: Jesus, eu te quero para sempre. E ele me abraçou. E ele vem me guiando, ele cuida de mim, ele cuida da minha esposa, ele cuida do meu filho, ele cuida da minha casa. Quando eu acordo de manhã, tem dias que parece que existe um buraco no meu peito, mas de repente vem um doce Espírito Santo e ele diz: eu estou aqui, eu cuido de você, eu te perdoei. Não importa o que você tenha feito, o quanto você se sinta machucado, ferido, magoado, eu cuido de você. Eu cuido de você. O perdão, ele é ilimitado. Ele é requisito para sermos perdoados. Nós fomos perdoados e precisamos perdoar. E o perdão, ele é um sinal de maturidade. É um sinal de que você entendeu a soberania de Deus. José é uma das maiores histórias de perdão da Bíblia. José foi extremamente ofendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi lançado numa cova, numa cisterna, pelos seus próprios irmãos. Imagine, você é o filhinho amado do papai, e de repente os seus irmãos te pegam e te jogam num buraco. E quando passam os escravizadores, eles arrancam você da cova e vendem você. Você já parou para pensar? Vários anos se passaram. José deu a volta por cima, se tornou o segundo maior comandante do Egito. E de repente a fome chegou na região da casa do pai dele em Canaã. E os irmãos dele precisaram ir até o Egito, que era o único lugar onde tinha um homem chamado Zaphenath-Paneah, que tinha uma administração perfeita. Mal sabiam que Zaphenath-Paneah era José, o seu irmão Yosef. E eles foram até lá, e quando eles encontram José, imagina o choque de José. Ele olhando para aqueles homens que haviam colocado ele dentro de um buraco, vendido. Ele poderia ter vivido com seu pai, poderia ter desfrutado. O pai dele deu para ele uma túnica colorida, tratava ele com todo amor, e de repente ele é arrancado na sua adolescência e colocado para levar chicotadas, para trabalhar em serviços pesados, para viver no meio de um povo estranho, que a língua ele nem falava, que os costumes eram contrários a Deus. Ele se vê então sendo massacrado naquela terra, e agora ele está numa posição de poder, vivendo no melhor, e ele poderia esmagar, matar igual barata os seus irmãos. Mas José, ele não diz isso. Ele diz em Gênesis 50:19, ele diz assim: não temam. Ele consola o coração dos seus irmãos. Porventura estou eu no lugar de Deus? Ele entendeu que Deus é soberano e que Deus o perdoaria de qualquer pecado. Ele diz: quem sou eu para me ofender com vocês, a não oferecer o mesmo perdão que eu recebo dele? José, não existe pessoa mais ofendida do que ele na Bíblia. Você nunca foi vendido como escravo, você nunca foi lançado numa cova, você nunca foi injustiçado por várias vezes, e mesmo assim nós ainda seguramos o perdão e não queremos oferecer o perdão. Mas nessa noite, ainda que o que você recebeu de ofensa tenha entrado no seu coração de tal maneira que se tornou um ressentimento e se alastrou como uma raiz de amargura, a boa notícia é que Jesus é o jardineiro. Quando Adão foi colocado no jardim, ele foi colocado para cultivar e proteger. Ele era jardineiro. E quando Jesus ressuscita, Maria chega no túmulo e ela pensa que Jesus é o jardineiro. Por que será, hein?
Ele tinha cara de jardineiro. Ele restaurou. O primeiro Adão, a Bíblia diz que ele trouxe morte, mas o segundo jardineiro trouxe vida. O primeiro perdeu o jardim, o segundo trouxe o jardim de volta. E agora não existe semente que seja lançada sobre o seu coração que ele não tenha uma enxada, que ele não tenha um rastelo, que ele não tenha até mesmo uma picareta para bater no fundo do seu coração e arrancar. Eu não consigo perdoar. Jesus chega e diz: eu te ajudo, eu vou cavar com você. Ele vai no profundo do seu coração e diz: está aqui, ó. Você decide agora, arranca ou não arranco? Vai doer, Senhor, não tem problema. Eu sou como bom samaritano. Eu passo óleo nas suas feridas. Eu restauro o seu coração. Ainda que o seu coração seja como coração de pedra, Ele coloca em você um coração de carne. Ainda que o seu coração esteja endurecido, Ele quebra essa pedra, Ele te dá um novo coração. Eis que faço novas todas as coisas. Se você não consegue perdoar, diga: Senhor, eu não consigo arrancar daqui. Nessa noite, o jardineiro de Nazaré, ele vai bater no seu coração. Ele vai cavar no seu coração. E aquela ofensa que você carrega com você desde a sua infância, talvez daquele abuso sexual que você sofreu, talvez das surras que você levou do seu pai, e que você não consegue perdoar de jeito nenhum. Nessa noite diz: Jesus, mete a mão no meu coração, cava fundo no meu coração, procura, Senhor, onde tem uma raiz de amargura, e arranca, Senhor, porque eu não quero me privar da tua graça, eu não quero viver perturbado, e eu não quero contaminar os outros, porque o autor de Hebreus diz que a raiz de amargura, ela nos contamina, ela nos perturba e ela contamina outros. Toda vez que alguém fala no nome de fulano, cicrano ou beltrano que te ofendeu, você diz: ah, aquele não vale nada. Imagine se Deus não nos perdoasse. Todas as vezes que o diabo falasse o seu nome, Deus diria: não vale nada mesmo. Mas todas as vezes que o diabo fala o seu nome, ele diz: ele é meu filho, ele foi lavado pelo meu sangue, ele é a menina dos meus olhos, ele é o meu poema, obra-prima das minhas mãos. Eu o criei e eu o comprei de volta. Ele se perdeu, mas eu fui lá e o resgatei lá no fundo da perdição. Nessa noite, eu quero que você fique de pé comigo. E o Senhor está nos convidando nessa noite a tomar uma decisão muito séria na nossa vida. Nós vamos querer continuar bebendo veneno, morrendo todos os dias, ou nós vamos provar dessa liberdade de Gálatas capítulo 5. Coloca de novo Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A falta de perdão é uma escravidão. Você não foi feito para ser escravo da mágoa. Você não foi feito para ser escravo do ressentimento. Você não foi feito para ser escravo da amargura. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não aceite nada menos do que a liberdade. Nessa noite você pode sair livre. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu quero que você venha com o seu coração em qualquer estágio que ele esteja. Talvez você se ofendeu hoje, a semente ainda está em cima da terra. Talvez você já está com uma raizinha se formando no seu coração. Ou talvez o seu coração já está envenenado. E talvez seja isso que faça você não sentir a presença de Deus, não conseguir se soltar no louvor, não conseguir confiar em ninguém, não consegue servir na igreja, não consegue participar da célula, não consegue acreditar em relacionamentos, não consegue casar de novo, ou casar, porque sofreu tanto, se decepcionou tanto, apanhou tanto, deixou o coração envenenar. Mas nessa noite, o jardineiro dos jardineiros, ele quer acesso ao seu jardim. E só você tem a chave. Venha para cá, com o seu jardim como estiver, que o jardineiro de Nazaré vai arrancar do seu coração aquilo que te fere.
Não deixe o diabo dizer para você que já se resolveu, quando você sabe pelo Espírito Santo que ainda não se resolveu, ainda está doendo, ainda está aí, ainda te faz sofrer, ainda tira o seu sono. Venha para cá. Não deixe Satanás falar ao seu ouvido. Diga: Espírito Santo, eu entendi a mensagem, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir para perdoar. Você precisa entender que Cristo, Ele te chamou para ser livre. Livre, livre, livre.